Pode entrar, Fernanda. Podemos? Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Fernanda e faço parte do Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Este é nosso encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, teremos o encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, teremos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, teremos o Café com Jesus e às 19h07, o encontro de jovens. Domingo, às 20h07, teremos o encontro da família. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Telegram, Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rebote, com valor simbólico de R$ 35. Adote uma rádio Jesus na Rua, com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, vinda direto do trono de Deus, está no livro de Provérbios, capítulo 5, com a palavra o pastor Romalino Cabral. Amém. Graças a Deus, povo de Deus, boa noite. Nós somos Jesus na Rua. E hoje é nosso culto de ensino, né, da palavra. Então, hoje nós vamos meditarmos aí numa palavra muito interessante, Provérbios, capítulo 5, né, Provérbios 5, que nos fala a respeito da advertência contra a lascívia. Amém? Advertência contra a lascívia. Então, nós vamos primeiro fazermos uma oração e logo em seguida aí a Fernanda estará lendo para nós o primeiro e o segundo e o terceiro versículo aí de Provérbios 5, a advertência que é contra a lascívia, tá certo? Pai amado, Deus querido, nós nos encontramos aí de frente aos microfones da rádio Jesus na Rua, Pai, para podermos transmitirmos a Tua palavra. Pedimos que Tu nos dê a orientação, a direção, usando lá, Senhor, onde ela está, tão longe daqui, a Fernanda, que está juntinha conosco também neste momento, para poder, Senhor, fazer a parte dela para a glória do Teu nome. Dá-me a graça, a honra e a bênção, em nome de Jesus. Amém. Fernanda, por favor, lê para nós aí o versículo primeiro, segundo e o terceiro. Vamos para a leitura. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Com a palavra o pastor Romalino. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Fernanda. Então, nós vimos aí, amados irmãos, um conselho, né, da parte de Deus, dado aí por Salomão. Salomão, ele está dando uma instrução sobre a sabedoria. E agora, ele alerta sobre os perigos de dar ouvido à sedução. Porque aqueles que se disponibilizam seus ouvidos para as palavras de sedução,
eles podem facilmente ser traídos aos braços, né, e aos abraços do pecado. Então, ser prudente é tampar os ouvidos para aqueles que tentam nos seduzir e nos levar para longe de Deus. E às vezes nós pensamos que temos amigos e pessoas que usam dessas coisas, né, para poder nos orientar, falar a respeito dessas coisas, eles não são amigos, são pessoas que realmente querem o nosso mal. Então, ser sábio é nunca iniciar uma conversa que pode terminar em um adultério. Por isso, a palavra de Deus, ela nos orienta a respeito das más conversações, porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, é onde precisamos estar sempre atento, vigilante com as palavras que nós vamos pronunciar, porque essas palavras não se acabam, essas palavras não morrem no tempo, essas palavras permanecem eternamente e elas têm um poder muito forte para nos trazer certos prejuízos, às vezes com um momento de satisfação, digamos assim, ele vai nos trazer, né, um prejuízo muito grande para toda a nossa vida, tá certo? Agora nós vamos ver aí a irmã Fernanda, que ela estará aí lendo para nós agora o versículo de número 4 e o versículo de número 5 e o versículo de número 6. É com você, Fernanda. Ela não poderá, ela não ponderará a vereda da vida, e as suas carreiras são variáveis, e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Pastor Romalino com a palavra. Amém. Olha bem aqui o versículo 4. Agora ele está falando para nós aqui a respeito da doçura que se transforma em coisas amargas. A doçura que se transforma em amargura. Versículo 4 ele fala assim, mas o seu fim é amargo como o absinto e agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte e seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida e as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Então, veja bem, meus irmãos, que a sedução, conforme ela leu para nós aí, no Fernando, a sedução, ela é algo terrível. A sedução, ela é mais perigosa do que é, é mais perigosa do que qualquer coisa que possa sair da parte de uma pessoa, está entendendo? Que está escondida atrás de uma máscara. A sedução é mais perigosa, está entendendo? E que ela vem através de uma pessoa que está escondida atrás de uma máscara. Na realidade, ela se trata assim, de coisas atraentes, que usam de conquista para atingir os seus objetivos. O adultério, meus queridos irmãos e amigos, é a quebra do 7º mandamento da lei de Deus. E ele é pecado. O cristão não deve nunca seguir aqueles que andam na realidade na escuridão. Nós precisamos sempre sermos prudentes e vigiarmos e fugirmos a todo momento e enquanto ainda temos tempo. Muitas vezes nós somos assim levados, né, por pessoas a fazermos, a nos assim incentivarmos a fazermos aquilo que nós não queremos, porque isso chama-se concupiscência. E às vezes a gente vacila, se não fugirmos enquanto é tempo, a gente vacila e acaba caindo nessa armadilha. Essa é a verdade. Então, agora nós vamos ver a irmã Fernanda ler para nós o versículo 7, o versículo 8, o versículo 9 e o versículo 10.
onde ele vai nos falar que é preciso decidir. É com você, Fernando. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se afaste os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entre na casa do estrangeiro. Com a palavra, Amém. pastor Romano. Amém. Você viu que palavra maravilhosa que ela acabou de ler agora? Que conselho tremendo. Então, quer dizer, irmão, Deus, através dos livros de Provérbios, inclusive através desse homem Salomão, né? Ele está sendo enfático em seus conselhos. Deus está usando esse homem e ele nos chama a uma tomada de decisão. E nós precisamos tomarmos essa decisão de resistirmos, porque é um conselho muito enfático, é um conselho muito real e muito certo, que torna-se até incorreção para nós, porque nós não devemos nunca deixar a vida acontecer, essas coisas, né, enquanto observamos passivamente. Nós não podemos nunca aceitarmos isso em nossa vida. A nossa forma de viver, a nossa forma de andar, a nossa forma de ser, de proceder, ela tem que ser diferente. Então é preciso decidir, é preciso ser firme nas decisões que agradam a Deus. Então, a vida do cristão, ela tem que ser uma vida de renúncia, renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus. Tem tantas coisas no mundo que nós não podemos renunciar e não devemos renunciar porque agradam a Deus, mas aquilo que não agrada a Deus, nós temos que ter que decidir. É preciso nós termos firmeza em nossas decisões para não desagradarmos a Deus, porque são coisas que desagradam a Deus e não podem partir de nós. Nós estamos em um seminário, em um aprendizado de vida para irmos morar no céu como cidadão do céu. Então nós temos que fugirmos dessas coisas. Por vezes, ser forte, queridos irmãos, por vezes, muitas vezes na vida da gente, ser forte é fugir, é manter-se distante do pecado, daquelas coisas que não agradam a Deus. Então, o adultério, ele é uma tragédia. Ele traz vergonha, ele traz pobreza, ele traz mancha, né? Ele mancha o corpo e faz perder a alma. Então, é muito sério. Você vê que Davi, quando ele cometeu aquele ato tremendo ali, aquele pecado de adultério ali, ele chegou a dizer que se ele não confessasse, ele precisava confessar porque os ossos dele estavam apodrecendo. Então é algo que corrói. O adultério é algo terrível na vida do ser humano. Não existe nada de bom no adultério e nada que pode agradar a Deus. Então, Salomão, aqui nos versículos que ela vai ler para nós agora, o versículo 11 até o 14, ele nos fala sobre o sábio. Ele diz que o sábio, ele escuta os conselhos. Então, por favor, lê para nós aí, minha querida, o versículo 11, 12, 13 e 14. E as gemas no teu fim, quando consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem meus mestres, inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Com a palavra, pastor Romalino. Então, vejam bem. Por isso, por essas palavras que ela leu para nós agora aqui, nós podemos entender perfeitamente aquela palavra que o Senhor nos fala ali, no salmista fala, né? Que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque isto é uma congregação de ajuntamento para fazer somente o mal, para viver somente de acordo com o mundo, de acordo com os ensinamentos mundanos. Agora vejam bem o que diz o versículo de número 11. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Quer dizer, ele está dizendo que quando você estiver nessa situação difícil em que o adultério te colocou e que a tua mente estiver te acusando e as pessoas estiverem te culpando por tudo e as coisas começarem a dar errado para ti, você vai se lembrar. Olha o versículo 12 assim. E digas, como aborreci a correção e como eu desprezei no meu coração a repreensão. Olha bem aqui. Olha o que ele está dizendo aqui. Eu não escutei a voz dos meus ensinadores e nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Vejam bem o que ele está dizendo aqui. Então, quase que todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Então, aqui estão as palavras de um pecador angustiado e que lamenta o alto preço a ser pago por causa de sua desobediência, né? Desobediência às leis de Deus e de todas as coisas que existem no mundo. Então, a que custa mais caro na vida de alguém é o pecado, é a obediência, é o caminho seguro, é a bem-aventurança. As pessoas que desobedecem à lei de Deus, eles são considerados como feiticeiro, porque o pecado de feitiçaria, diz ali o profeta, que é considerado como a desobediência é considerada como pecado de feitiçaria. Então, o que custa mais caro na vida de alguém é o pecado. Você está entendendo? É a desobediência, é andar nos caminhos errados, é andar nos caminhos sem segurança, porque a pessoa que anda nos caminhos sem segurança é porque desobedece a Deus. Aí comete o adultério. E certamente, ao invés do sucesso, ele encontrará o quê? A ruína. Casamentos desfeitos, dilacerados, famílias todas estragadas por causa disso. Então, agora no versículo 5, no capítulo 5 aqui, o versículo 15 ao 20, ele nos fala sobre a alegria da vida conjugal. Então, ela vai ler para nós aqui o versículo 15, 16, 17, 18, 19 e o 20. 5 versículos, por favor. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ão por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de água? Seja para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendita o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, com a serva amorosa e gazela grandiosa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E porque, filho meu, andarias atraído pelas estranhas e abraçarias os seios das estrangeiras? Uma Deu para palavra, entender, pastor irmão? Manu. Amém. Deu para entender o que ela leu aqui? Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu manancial. Isso é um conselho para que você não traia, para que você não nem pense em enganar a tua esposa ou enganar o teu esposo. Derrama-se-ia por fora as tuas fontes e pelas ruas e ribeiros de águas. Então, ele está querendo dizer aqui para nós, nessas passagens que nós acabamos, que ela acabou de ler para nós aqui, Salomão ele compara o desfrutar, o amor dentro do casamento, como beber água pura de um poço novo. Então, essa é a comparação que ele faz de uma pessoa que desfruta o amor dentro do casamento. É como beber a água pura
de um poço novo. Enquanto cometer o pecado sexual é como beber água contaminada de um esgoto. Isto é cometer pecado sensual. É o mesmo que derramar as águas do rio puro nas ruas. Isso quer dizer que torna-se o quê? Um desperdício. O homem e a mulher comprometidos um com o outro e com Deus podem cada vez mais experimentarem a satisfação que vem do amor e vem da pureza. Quando o marido e a esposa são fiéis ao Senhor, nenhum dos dois sairá em busca de satisfação em qualquer outro lugar. Você está entendendo? A infidelidade individual a Deus, ela anula a possibilidade de adultério. Lê para nós o versículo 21 e o 23, por favor. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Amém. Você viu aí? Então, o versículo 21 ao 23, ele nos fala que a liberdade, ela pode virar, na realidade, ela pode virar escravidão. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. E ele plana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. E com as cordas do seu pecado, ele será detido. Não existe liberdade para o homem depois que ele comete o pecado. Aí o versículo 23 fala assim, ó, e ele morrerá porque sem correção andou. E pelo excesso da sua loucura, andará errado. Por isso, amados irmãos, por isso é que a Bíblia diz, quando a pessoa anda sem correção, ele está sujeito a morrer. Pelo excesso da sua loucura. E ele está andando sempre para o caminho errado porque não aceitou a correção. Ele é uma pessoa que não é um filho. Porque a pessoa que anda sem correção, ele não é filho, ele é bastardo. E lá no livro de Hebreus 12:11 diz que toda correção no presente, ela não é de gozo, ela é de tristeza. Agora, depois, ela produz um fruto pacífico de justiça naqueles que por ela são exercitados. Então, Deus deu ao ser humano o privilégio da liberdade de escolha, que nós chamamos de quê? De livre-arbítrio. Mas, diante disso, ele nos instrui a usar essa liberdade com sabedoria. Você está entendendo? Se você olhar lá para o livro de Eclesiastes, Eclesiastes 8 ou 9, eu não estou bem lembrado agora, a Bíblia diz que o jovem ele pode fazer o que ele bem entender. Ele pode andar de acordo com os desejos do seu coração. Quer dizer assim, ele pode fornicar, ele pode adulterar, ele pode roubar, ele pode matar, ele pode usar droga, ele pode beber, ele pode fazer o que ele bem entender. Agora só tem uma coisa. Depois, Deus vai pedir conta de tudo aquilo que ele fez. Então, é um direito que o homem tem. Por isso o apóstolo Paulo diz que tem coisas que é lícito, mas não convém fazer. Está entendendo? Porque se pararmos para pecar, para pensar, o pecado, ao contrário, em nada traz liberdade, somente prisões. É impossível pecar sem se prender. Está entendendo? Um dos enganos do pecado é que ele promete liberdade, mas somente traz escravidão. Então, é interessante pensar no que diz o versículo 23. Né? Ele traz tranquilidade ao seu coração ou temor. Então, ele diz assim, ele morrerá porque sem correção andou, e
pelo excesso da sua loucura, andou errado. Então a Bíblia nos dá um conselho: filho meu, não desmais quando pelo Senhor tu fores corrigido. Porque a pessoa que anda sem correção, ele está sujeito o quê? A morrer. É um abismo atrás de um outro abismo. Então, quem anda firme no caminho de Deus, negando em todas as situações o pecado, esta pessoa alegra-se em saber que nenhum passo escapa dos olhos de Deus. Ele está ciente. Qualquer pessoa que tem o temor de Deus, ele é sábio. Porque o temor de Deus é o princípio de sabedoria. E ele tem essa consciência de que se ele se esconder na profundeza do mar, lá Deus está. Se ele subir no mais alto do céu, lá Deus está. Se ele está deitado numa cama, Deus está ali. Se ele está almoçando, Deus está ali. Se ele esteja fazendo o que ele estiver fazendo, Deus está presente, porque Deus é onisciente. Nada do que o homem faz escapa dos olhos de Deus. E Deus não se esquece do que a humanidade fez, sabe por quê? Porque cada ato, errado ou certo, que o homem pratica, está escrito lá no memorial. Se você olhar lá para o livro de Malaquias, no capítulo 3, e o versículo 16, está escrito assim, ó, porque há um memorial escrito na presença de Deus. E é daquilo ali que nós vamos dar conta. Porque todos os atos que o homem praticou, o ser humano praticou, está ali escrito no livro, naquele livro ali, o memorial que está escrito na presença de Deus, como diz Malaquias 3,16. Aí Malaquias 3,18, aí ele diz assim, então aí naquele dia é que nós vamos ver a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, a palavra morte quer dizer separação. O homem se separa de Deus. Então, essas pessoas que andam de qualquer forma, pensam que não vão morrer, pensam que estão escape, porque não lhe acontece no momento nada de errado, mas lá no memorial está escrito. E naquele dia suas almas estão mortas e ele estará separado do pecado. Estará separado de Deus por causa do pecado. Morto nos seus delitos de pecado. Então, é por isso que o apóstolo, que o salmista nos fala bem claro. Esta pessoa que conhece o temor de Deus, sabe que Deus é o Senhor e que supre todas as nossas necessidades e quer que nós venhamos andar de acordo com os seus preceitos e mandamentos e sua palavra, essa pessoa alegra-se. Porque ela alegra-se só em saber que nenhum passo do que nós fizemos, do que ele está fazendo, se escapa dos olhos de Deus. Então, isso ele se alegra, sabe por quê? Porque ele está ciente de que aquela palavra que Jesus falou está acontecendo. Eis que eu estou convosco até a consumação do século. Deus está sempre caminhando conosco. Então, vigia. Vigia, porque Jesus está voltando. Amém? Muito obrigado a você. É com muita alegria que eu vou orar agora e nós vamos encerrar aí a gravação para a glória do nosso Deus. Amado Deus, eterno Pai, mais uma vez concluímos, Senhor, esse estudo. Muito obrigado pela participação aí, Senhor, da Fernanda. Muito obrigado, abençoa seu lar, abençoa sua família, seu lar. Senhor, e cada irmão, cada pessoa, cada vida que ouvir, Senhor, esta gravação, Senhor, que ouvir, Senhor, essa mensagem, que ele seja abençoado, que ele entenda o sentido desta palavra, que é o bem-estar para a sua vida. Abençoa grandemente seu lar e sua família, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém.